neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ouvintes, nós desejamos falar, em síntese, sobre plenitude. E a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. E este é justamente o mistério da piedade. Agora você vê que houve fases na vida de Jesus Cristo, até chegar o momento da sua morte e da sua ressurreição, da sua assunção. Então tudo isso foi fase, mas desde antes da fundação do mundo, habitava nele corporalmente a plenitude da divindade. Haja visto que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, porque Deus não está sujeito ao tempo. Para Ele não há tempo, não há espaço. Como nós dependemos de tempo e de espaço, por causa da nossa dimensão, então Deus se sujeita, isso é mistério da piedade, a nossa circunstância, a ponto de fazer-se carne e habitar entre nós, sujeitando-se a fases, a tempo, a espaço, andar no caminho, ficar cansado do caminho, bater na porta e assim por diante. Agora, este é o mistério da piedade, é Deus em carne. É Deus habitando corporalmente. O corpo de Deus se chama Jesus Cristo. O seu corpo se chama João fulano de tal. Você está dentro do corpo. E você tem um nome. Você é trino. Você é corpo, alma e espírito.
mas você tem um nome, e você não pega nenhuma escritura e nenhum documento. A sua identidade não quer dizer corpo, alma e espírito. E também, se você é filho, é porque você nasceu de mulher. Então você tem pai. E se você é pai, você tem filho. E você tem espírito. Então você é filho, pai e espírito. Mas você tem um nome. Você é trino, e o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas você não são três pessoas. Se alguém disser que você é pelo menos duas pessoas, você fica ferido. Você quer dizer que eu tenho dupla personalidade? Se você disser que uma mulher, um homem tem dupla personalidade, é perigoso até você ser processado. Agora, eles dizem que Deus tem tripla personalidade. Isso é uma blasfêmia terrível. Agora, isto é com eles, não é? Muito bem, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é o corpo de Jeová na terra. É o Emanuel, é Deus conosco. É muito simples esse mistério, porém é escondido aos sábios entendidos, revelado aos pequeninos. Mas plenitude, Paulo falou da plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude é estado completo de uma coisa, de um ser. Em Efésios capítulo 1, verso 10, você vê que Paulo está dizendo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas chegarão ao estado completo em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando os tempos se completarem. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, plenitude é enchimento. É um estado completo. A plenitude daquele que tudo enche. Deus enche o tempo com os acontecimentos. Embora os acontecimentos estejam se realizando, até mesmo alguns deles ou muitos deles, através de Satanás, mas é Deus preenchendo o tempo determinado para aquele fim. O tempo de Jó na lepra foi determinado por Deus, foi permitido por Deus. Embora tenha sido o diabo o causador da lepra. Na verdade, quem estava enchendo a Maria Madalena durante um tempo era o diabo. Ela chegou à plenitude do tempo. Isto é, ela chegou à plenitude daquele que tudo enche. Enche de demônios, de espíritos maus. Ela era batizada com 7 demônios. E assim também era o gadareno. Mas você vê, eles foram endemoniados, mas eles não eram demônios. Maria Madalena chegou a ser cheia de demônios, o gadareno também, e outras pessoas. E Caifás nunca foi um endemoniado, porque ele era um demônio. Anás nunca foi endemoniado, foi levado a uma reunião de Jesus e foi libertado ali, convulsionou e caiu. Muitas vezes essas pessoas que convulsionam e caem estão em melhor situação do que aquelas que estão mesmo orando por elas. Eles nunca foram endemoniados, porque eles eram demônios, eles eram filhos do diabo, eles eram serpentes, eles eram sepulcros caiados. Agora, isto é a Bíblia. Se ela choca os sentimentos, os princípios religiosos, a melhor coisa que Deus faz é isto mesmo.
é chocar com eles. Agora, ouvintes, vamos pensar aqui numa coisa. Uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela pode ficar vazia, limpa e adornada. Mas logo o seu último estado é melhor ou o seu último estado é pior do que o primeiro estado? No caso de Jó, o seu último estado foi melhor. Maria Madalena, o seu último estado foi melhor. Um dia ela foi uma mocinha pura, virgem, santa, na sinagoga. Mas depois ela passou para um estado terrível. O seu último estado foi melhor do que o primeiro. O mesmo acontece com o filho pródigo. O seu primeiro estado era bom, aquele moço dentro de casa. Mas logo a coisa ficou péssima. E por último ele teve um estado melhor do que o primeiro, muito melhor. Você então encontra que uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela fica vazia, limpa e adornada. Mas por último seu estado é pior ou seu estado é melhor? O último estado da igreja é pior. Isso está se cumprindo. Ela esteve limpa e adornada, mas se encheu de credos e dogmas. Se encheu de tudo quanto é coito, de demônio e coisas assim, e do cálice da fornicação. E seu último estado é pior. Mas o último estado da igreja noiva, da noiva de Cristo, este é melhor do que o primeiro. Você está acompanhando como se acompanha a palavra de Deus, os passos de Jesus. Como se enche uma vasilha? É outro item. É uma pergunta. É assim como se aproxima. Nós estamos falando de enchimento. Estamos falando de plenitude. Estamos falando de medida que se enche, casa que se enche, que se esvazia, que se torna a encher. Agora, como se enche uma vasilha? Você pega um copo e põe aí agora na torneira, abre a torneira devagarzinho e veja como isto vai subindo e vai se enchendo até transbordar, até chegar a um estado completo, a plenitude. Na verdade, a plenitude não quer dizer um derramamento, um desperdício, uma coisa. Quer dizer um estado completo. Então você vê, é assim como se aproxima que enche uma vasilha. Aproximação de dois seres, por exemplo, um casal. Hoje, 30 minutos. Amanhã, 1 hora. Depois, 2 horas. Depois, 3 horas. Depois, 1 dia. Depois, 3 dias. Depois 1 semana. Depois 1 mês. Depois 1 ano. Depois toda a vida. Chega a um estado completo de união. Mas também é do mesmo jeito que se afasta. Isso é como um corte de energia. Para tudo, por meia hora, por 30 minutos, por 15 minutos. Hoje, interrompe aquela comunhão 15 minutos. Ele fica separado dela por 15 minutos. Ela fica separada dele por 10 minutos. Escurece tudo. Houve um corte daquela energia, do amor, da comunhão. Amanhã, outro atrito separa por 1 hora. Depois da manhã, separa por 2 horas. E vai assim, durante o tempo. Vai indo, vai progredindo. E na medida que você vai revoltando um ou outro e entrando em atrito, e assim por diante, vai aumentando o tempo de separação. O tempo do corte de energia. Existe esse tempo de corte de energia para tudo, como existe o de aproximação. Em ordem progressiva,
existe o de separação também em ordem progressiva. Ninguém começa a beber uma garrafa de cachaça de uma vez. Começa de um gole. Ninguém fuma 2 carteiras de cigarro no primeiro dia que começa a fumar. E assim por diante. Agora, veja como chega ao estado completo, tanto uma coisa como a outra. Chega a ser o estado completo de união, de unidade. E chega-se ao estado completo de separação, de afastamento total, de afastamento completo. É assim com Deus, entre o homem e Deus. É assim que aconteceu com as eras da igreja. Foi havendo um corte de luz, um corte de energia, e ela foi se escurecendo. Logo veio se aproximando luz, justificação pela fé, santificação. Mas isso não veio trazendo tudo. Não era plenitude ainda. Lutero não trouxe a plenitude porque ele não veio na dispensação da plenitude dos tempos dos gentios. Nem tampouco Wesley. Mas William Branham, Elias para esta era, veio na dispensação do tempo da plenitude dos gentios. Os gentios estão na plenitude de toda imoralidade, de toda perversão religiosa, de toda perversão política, de toda perversão da natureza, de toda perversão do alimento, do remédio, de todos os meios que Deus deu. Tudo está pervertido. Nós estamos vivendo na dispensação do tempo da plenitude dos gentios. Tem chegado ao estado completo, a mulher tem chegado ao estado completo da degradação. O homem, por sua vez, em primeiro lugar, porque se ele não fosse, ela não iria. Mas, por outro lado, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também vem crescendo, vem progredindo, de glória em glória, de fé em fé, e vem aumentando o tempo, vem se aproximando um estado completo, uma plenitude, o que viria a ser de fato o real e verdadeiro batismo, completando assim o que foi um dia um penhor apenas. Será completado o preço, virá a plenitude do preço. Então ele tomará total e absoluto controle dela. Isso acontece no casamento. É por isso que nós devemos ter gratidão pelas bênçãos sem medida, pela plena bênção do Espírito Santo, da mensagem que Ele tem nos dado, que é o de reaproximação, para chegarmos a um estado completo e não de separação de Deus. Porque morte quer dizer justamente separação. Separação do homem com Deus. Mas para que ser cheio? Para que ser pleno? Para que essa plenitude? Para dar toda a glória a Deus. Ora, se Deus é quem nos dá a glória, como podemos dar a Ele toda a glória? Há uma diferença. Uma glória que é um estado de glória, honra, poder. Esse é Deus. Mas nós damos a glória a Ele, louvor e honra. Ele próprio nos honra e nós dedicamos esta honra a Ele. Ele nos dá a fé e nós dedicamos esta fé a Ele. Isto é glória. Aí é quando você está dando glória para Ele. Mas esta glória vem dele. A fé que Abraão tinha não era de Abraão, era do próprio Deus. Por isso Abraão nunca pôde se gloriar. O Abraão mesmo era outra coisa. Você mesmo é outra coisa. Mas se a sua vida glorifica a Deus, tudo o que você tem é dele. Para que ninguém se glorie. Então você entra também num estado completo de glória. A igreja entrará dentro em breve em estado completo de glória.
dando a Ele toda a glória. A Deus seja toda a glória. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me. E este é seu estado agora, salvo pelo sangue, completo em Cristo, conforme o tempo que você está vivendo. Que Deus te abençoe com esta palavra, te dê saúde, te cure e ajude a você chegar no estado completo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.